verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós devemos saber que Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nós devemos gastar toda a nossa vida para Ele, dedicar todo o nosso tempo a Ele. Principalmente quando você tem um chamado. E o Espírito Santo de Deus tem me incomodado muito. Que um jovem dessa igreja, ele tem um chamado. Entendeu? Só que ele precisa se achar nesse chamado, ele precisa aceitar Jesus na vida dele, para que ele siga esse chamado. Meu jovem, você tem um chamado, meu jovem. Você é guitarrista, você tem um dom, você toca instrumentos de corda. Esse é seu chamado. Você precisa adorar ao nome do Senhor. Só que para que isso aconteça, seu chamado seja realizado, você precisa aceitar Jesus como seu único Salvador. E você aceita? Só que para isso você tem que renunciar tudo do seu passado sujo, imundo. Você aceita Jesus como seu único Salvador? Vamos lá. E para confirmar a sua aliança com o Senhor, te dou uma Bíblia. Que você use ela com muito carinho. E te espero no próximo culto. Amém? Não peguei nada de ninguém. Não peguei nada de ninguém. Uma Bíblia. Eu tenho um chamado. Eu vou fazer parte do Ministério de Louvor. Vou fazer alguma coisa. Alguém achou utilidade em mim. Vou poder adorar o Senhor. Acho que eu nunca tive uma oportunidade tão grande assim na minha vida. Estou me sentindo bem importante. Eu tenho que contar para minha família. Acho que eles vão amar. Eles vão amar que eu vou chegar em casa quando eu contar para minha família. Acho que eu nunca tive uma oportunidade tão grande assim. Eu prometi na casa do Senhor. Ô, vó! Vó! O que foi? Então, eu fui na igreja, aí a pastora orou, ela falou assim: você tinha um chamado, você era assim guitarrista, você vai entrar no louvor. Poxa, eu estou muito feliz, vó. Tu vai ser guitarrista nada, tu tá chamando emprego, tá? Servindo? Mas- Porque a tua mãe trabalha de noite, teu pai espera para o busquinho, Você não me dá uma Bíblia. tem problema agora, tá? Olha aqui, eu tenho que ir embora. Dona Emanuel, você vai trabalhar, tá? Vai trabalhar, você tem que estar sua mãe. Você vai embora. Ah, toma tua bolsa aqui. Tá, cadê? Não é que tá materializado. Beleza, carregar com esse mais. Vai gastar o serviço, já te falei. Ah, Dona Emanuel, café. Será que ela está certa? Eu não sirvo para nada? Eu só sirvo para trabalhar. Minha mãe, meu pai, minha mãe não quer saber de nada, meu pai bebendo. Ela deve estar errada. Ela só pode estar errada. Primeira vez que alguém viu alguma coisa em mim. Vou contar para minha família depois. Tia! Eu fui na igreja, o pastor orou por mim. Ela falou do chamado de Deus por mim. O chamado, o propósito de ser um guitarrista, eu vou não E de novo, Fernando? De novo? Já te falei que igreja não é para lugar. Igreja não é para você. Está muito legal. Pastor, é tudo ladrão, só quer roubar essas coisas para pouco. Eu acho que igreja é legal. Sai fora disso. Procura outra coisa para você.
certo. Não serve pra nada, não. Não serve pra nada. Isso aqui não precisa dessa Bíblia, não. Não precisa disso aqui, não. Não serve pra nada. Acho que a minha mãe deve me entender. Minha mãe deve me entender. É minha mãe, né? Que mãe que não entende o filho. Não é verdade? Minha mãe não me entendeu. Mamãe! Ei, mãe. Não nada não. Por que que você não chegou? Eu fui na igreja. Aí a pastora orou comigo. Eu fui chamado como propósito. De novo esse papo de igreja. Eu já não tinha te proibido de ir na igreja. Você me desobedeceu de novo. Coisa aqui. Na igreja. Eu não quero saber. Você não tem futuro dentro da igreja. Você tem que trabalhar, me ajudar a sustentar a casa. Porque seu pai só quer saber de ficar na porta do botiquim. E tá gastando meu dinheiro. Eu trabalho de noite. Mas mãe, a pastora. Eu não quero saber de pastora. Se ela te falou alguma coisa, ela mentiu pra você. E eu já te falei que eu prefiro o filho morto do que ir pra igreja. Deu pra entender? Então vamos aqui. Esse negócio de igreja, cara. Jesus não fez nada por mim. Mentiu para a igreja. Cansado. Minha mãe está cansado. Eu peguei esse homem. Cansado. Trabalhei o dia noite. Cansado. Não comi, não. Atenção, senhores passageiros! Desculpa incomodar a viagem de vocês. Eu sei que pode estar sendo cansativo. Eu sei que os dias são maus, mas eu preciso compartilhar com vocês o que um dia um homem chamado Jesus fez na minha vida. Eu era um cara depressivo. Eu passei por diversas situações com drogas. A minha família não acreditava em mim. Mas um dia, quando Não, estou Jesus... cansado o dia inteiro trabalhando hoje. Eu sei que você está Estou cansado, cansado. estou cansado, não Olha, estou não. eu vim aqui para falar de Jesus. Jesus mudou a minha vida. Para de falar de Jesus. Para de falar de Jesus, te amo, Não. rapaz. Aqui não vai para você falar de Jesus, não. Amo Tem cada regra, um não, de cara. vocês aqui. Rapaz, Você pode não falar de Jesus, cara. olha, rapaz. Você pode até me bater. Um dia Jesus ele sofreu na Eu cruz. falei, cara. Jesus ele sofreu na cruz de Calvário por mim também. Ele morreu por mim e eu tenho certeza que foi por você Não também. morreu ninguém por mim, na minha família. Ninguém acredita em Jesus, não. Olha Eu só, também não mas acredito em ele Jesus, acredita não. na sua família, ele acredita em você. Por mais que a sua família diga que você não presta, por mais que a sua família não acredite em você, ei, Jesus continua acreditando em você e ele tem um plano, um propósito sobre a tua vida. Cansado. Então, olha só, eu sei que muitas vezes você está cansado, cheio de fardos, cheio de coisas que lançaram sobre a tua vida, mas a palavra dele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ei, hoje ele está querendo tomar esse fardo, ele está querendo arrancar esse peso que lançaram sobre a tua vida, sobre a tua história, e ele quer te dar alívio para a tua alma, ele quer dar paz para a tua alma, ele quer mudar a tua história. É sim. Tem que fazer para mudar isso. A única coisa que você precisa é se entregar para Ele. A única coisa que você precisa é deixar com que esse fardo que foi lançado sobre a tua vida, ei, não mais pese sobre você. E você pegue o jugo de Cristo.
e a sua vida será completamente transformada. Você. Vocês também, por mais que muitas das vezes deram malas para vocês, pesos espirituais sobre vocês, foram tantas coisas que lançaram sobre a vida de cada um de vocês que muitas das vezes pesou. Muitas das vezes a religiosidade nos pesa. Muitas das vezes as situações que vieram nos trazendo com o passar do tempo, elas nos pesam. Mas hoje Jesus ele está aqui nessa noite para dizer que Ele quer aliviar todo o fardo da tua alma. Ele quer aliviar todo o peso, todo o cansaço, tudo aquilo que um dia o inimigo lançou sobre a tua vida e sobre a tua história. E assim, eu creio que Jesus ele veio mudar a vida de cada um de nós. Glória a Deus! Amém? Abra a sua Bíblia, do livro do Êxodo. A verdade é que todos nós estamos de passageiros, todos nós estamos diante desse ônibus que aqui se encontra, todos nós vivemos essa situação. E hoje eu quero falar sobre Êxodo. E Êxodo significa a saída. Fala para mim, saída. Fala mais forte, saída. Êxodo significa saída. E a verdade é, livro do Êxodo, capítulo. Livro do Êxodo, capítulo número 1, por favor. E a verdade é que o livro do Êxodo, que é o livro que tem um nome chamado Saída, ele começa aqui muito diferente do que nós imaginamos. O livro que tem um nome de Saída, ele começa com um versículo dizendo: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa. Ou seja, os 11 filhos de Jacó, os 11 filhos de Israel, agora eles entram no Egito com toda a sua família, cada um com a sua casa. Rubem, Levi, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Mas não eram 12, né? Porque José já estava no Egito. Mas agora eles estão entrando no Egito. O livro que fala da saída está começando com a entrada dos filhos de Israel para o Egito. E acontece que até então o Egito para eles era algo bom. Para eles agora era a solução da fome. Para eles agora era a solução dos problemas deles. Só que num determinado momento, aqueles homens que entraram para o Egito para serem livres acabaram sendo aprisionados, acabaram sendo escravizados. Por quê? Porque José fez grandes feitos para o Egito. O faraó daquela época permite que a sua família esteja ali. Agora ele era o governador, agora estava tudo bem, mas o tempo passou. E a Bíblia vai dizer que levantou-se um faraó que não conheceu a José e nem os seus grandes feitos pelo Egito. E aprisionou aquela família, aprisionou aquele povo. Você conhece muito bem essa história, tá? Faraó que não conheceu a José fez com que aquele povo se escravizasse. E até o momento em que Moisés é levantado para aquele tempo. Moisés é levantado para que ele fosse o libertador do povo de Israel. Para que ele fosse libertador daquele povo que já estava agora há mais de aproximadamente 400 anos preso, há 400 anos escravizado. Moisés era, como ainda uma criança, já tinha uma promessa de Deus para ser o libertador. Moisés, ainda como uma criança, já tinha também uma promessa de morte sobre a tua vida. Você conhece muito bem a história. No momento em que Moisés nasce, existia uma ordem de Faraó para as parteiras. No momento em que o menino nascer, vocês vão sufocar
Vocês vão matar e falar com a mãe, nasceu morto. Mas aquelas mulheres, elas desobedeceram a ordem de Faraó e elas continuaram fazendo com que os filhos das hebreias continuassem nascendo com vida. E elas diziam, Faraó, é que elas são muito fortes. Quando a gente chega, as crianças já nasceram. A verdade é que muitas das vezes o inimigo arma ciladas contra nós. Muitas das vezes o inimigo, ele faz de tudo para nos matar. Ele faz de tudo para nos deter. Ele faz de tudo para paralisar aquilo que um dia Deus tem sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua história. Sabe? O que eu estou dizendo com essa história? Porque o que me marcou aqui são os nomes. E quando eu quero falar de nomes, eu estou falando do teu nome. Eu estou falando da tua história. Eu estou falando da minha história. Eu estou falando que Deus, Ele tem algo sobrenatural sobre a tua vida. Nós estamos há alguns meses, algumas semanas, na verdade, falando sobre os nomes. Falamos sobre Daniel, falamos sobre Ananias, Azarias e Misael. Falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que são mais conhecidos assim, Beltesazar, que era Daniel. Falamos sobre alguns nomes e a importância daqueles nomes, tanto aqueles que lançaram sobre eles, quanto aos seus nomes verdadeiros, que o próprio Deus os chamou, que o próprio Deus os deu aqueles nomes. E aí eu creio que quando nós olhamos uma peça como essa, nós olhamos um jovem que num determinado momento ele recebeu uma palavra de Deus. Ele tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele. Ele tinha uma promessa de Deus sobre a história dele. Mas infelizmente, muitos de nós, assim como esse jovem, acaba recebendo uma palavra contrária. Acaba recebendo uma palavra, né, de maldição. E muitas das vezes foi a própria avó, foi a própria mãe, foram os tios, as tias, foram pessoas que a pessoa amava e ela fala assim, ei, se a minha mãe falou que eu não presto, eu vou me tornar realmente um bandido. Se o meu pai falou que eu não tenho nada, né, eu não vou dar em nada. E aí, infelizmente, a gente vai carregando esses fardos, a gente vai carregando essas coisas. Mas a verdade é que um dia Deus, Ele lançou a palavra para mudar a minha e a tua história. Um dia, Deus, Ele falou que você seria completamente transformado e completamente mudado. Um dia, Deus ainda te deu uma oportunidade de mudança de vida. Assim como um evangelista entra no ônibus, por mais que apanhe, por mais que sofra, por mais que as situações adversas venham, o evangelho continua sendo pregado para dizer, ei, ainda tem chance. Aleluia. A sua história ainda pode ser mudada. A tua história ainda pode ser transformada. Talvez você parou no tempo. Talvez as situações tentaram te paralisar. Talvez as situações vieram com palavras contrárias a você, contrárias àquilo que Deus falou. Mas Deus ainda está dizendo, ei, filho, filha, eu ainda tenho um projeto, eu ainda tenho um plano sobre a tua vida e a tua história. E hoje é o dia de você se colocar como filho, posicionado diante do Senhor. Hoje é o dia de você entender, ei, eu tenho um chamado, por mais que eu tenha paralisado no tempo, por mais que as situações adversas vieram contra mim, Deus ainda está me dizendo, eu ainda te amo, eu ainda acredito em você, eu ainda quero mudar o quadro, eu ainda sou um filho amado e escolhido do Senhor. Aí você vai falar assim, mas como, pastor? Em primeiro lugar, você precisa perseverar na sua busca. Eu gosto desse cidadão aqui, quando do filme que ele fez, não vou falar sobre o filme hoje, mas a verdade é, tudo é uma questão de perseverança. Tudo é questão de algo que nos foi prometido, ou um sonho que nós temos, projetos que nós temos. Conheci o Vitor ali há pouco tempo. E ele falou assim, não, eu quero lutar, né, MMA, eu quero lutar para fora, eu quero ser assim, quero ser assado. E a verdade é, ele vai conquistar se ele, no meio do caminho, não parar. No meio das dificuldades, não parar. Precisa se perseverar para que o sonho dele seja concluído. E eu vejo que cada um de vocês, um tem o sonho de ser médico, o outro tem o sonho de, né, fazer uma faculdade qualquer para dizer, eu tenho uma faculdade. Alguns querem trabalhar como mecânicos de aeronave.
outros querem trabalhar assim, trabalhar assado, alguns querem, eu quero aprender a falar inglês, eu quero aprender a falar francês. Todos nós temos sonhos, projetos, todos nós queremos fazer algo, mas muitas das vezes o que falta em nós é a perseverança. O que falta em nós é se dedicar um pouquinho mais para que a gente possa alcançar aquele sonho perdido, para que a gente possa alcançar aquilo que um dia Deus falou. Ei, filho, a promessa está sobre a tua vida, a promessa está sobre a tua história, mas você não pode parar, você não pode desistir, você precisa perseverar dia após dia. Tudo é questão de perseverança. Ou seja, vive uma busca implacável pelo seu chamado. Infelizmente, muitos não vão te apoiar no seu chamado. Na caminhada, busque o seu milagre independente de tudo e de todos. E eu coloquei aqui o nome de Davi. Davi, num determinado momento, determinado tempo, ele vai para uma guerra que não era para ele ter ido. Mas ele, ao voltar com o seu exército de 600 homens, ele chega diante da sua cidade, chamada Ziclag. Olha, e a cidade está totalmente queimada, a cidade está destruída, pegando fogo em tudo, e ele olha, cadê minha mulher? Cadê os meus filhos? Cadê as pessoas que ficaram? As mulheres foram sequestradas, os filhos foram sequestrados, a cidade estava queimada, o ouro, a riqueza que eles tinham foi levada. Davi tinha tudo para desistir, Davi tinha tudo para parar. E eu quero que você entenda, por muitas das vezes você vai chegar e vai ver tudo ao contrário do que Deus te prometeu, tudo ao contrário do que parece que estava acontecendo assim. Poxa, mas estava indo tão bem. E aí você vê a cidade queimada, e aí você vê as situações adversas acontecendo. A Bíblia vai dizer que Davi ele chorou, ele e seus homens choraram até não ter mais forças. Mas num determinado momento Davi orou ao Senhor e falou: Senhor, eu devo perseguir o inimigo, eu vou alcançar. E Deus olha para mim, Deus fala com Davi, fala: Davi, persiga o inimigo, porque certamente você alcançará e vai recuperar tudo que é seu. Ei, então não importa o que o inimigo tenha tentado roubar de você, não importa o que o inimigo tenha falado contra você, não importa as situações contrárias que você está vivenciando, continue acreditando na promessa, continue acreditando no Deus Todo-Poderoso, em tudo aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida e a tua história. Continue acreditando, vá, persiga os seus sonhos, persiga o inimigo que tentou um dia roubar aquilo e fala: ei, você não pode vencer, você não pode levar o que é meu. Pinta na cabeça da serpente e continue declarando: é meu, eu vou viver aquilo que Deus me prometeu. E você vai alcançar. O segundo nome que eu me lembrei foi de Jairo. Jairo estava diante da morte da filha, diante de uma situação que já não tinha mais jeito. Os amigos dele chegaram e falaram assim: ei, não perturbe mais o mestre, não perturbe mais a Jesus, não tem mais jeito, não tem mais chance. A menina morreu, a menina já era, Deus, não tem mais jeito. E quando a gente está diante de um quadro que o médico falou: é impossível, não dá mais, já era, acabou. Quando a gente está diante de algumas situações, a gente começa a se curvar. Mas aí Deus fala assim: não temas, crê somente. Diante de algumas situações que parecem impossíveis, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. A gente precisa ouvir o que Deus está falando. Infelizmente, eu estava falando com um jovem ali, nós vamos ter que enfrentar a morte, nós vamos perder entes queridos, nós vamos perder pessoas que nós amamos tanto, amigos, nós vamos ver situações que a gente não quer ver. Mas o maior plano e o maior projeto de Deus para a vida do homem ainda assim é a salvação. Então nós precisamos orar e prezar pela salvação daqueles que nós amamos, orar e falar do amor de Jesus, que liberta, que salva, que cura, que transforma, mas aquele que dá a vida eterna. Nós precisamos falar desse Jesus, porque talvez nós não tenhamos a mesma sorte de Jairo.
de Jesus ressuscitar aquela pessoa que nós tanto amamos. Mas nós precisamos entender, Jesus ainda assim oferece vida eterna para aquela pessoa que nós tanto amamos. No momento da impossibilidade de Jairo, Jesus chega e muda a história dele. Jesus chega e muda o quadro dele. Jesus chega e muda algo. Eu pensei naquela mulher que no momento em que Jesus estava indo para a casa de Jairo, no meio do caminho ela toca nas vestes de Jesus. O milagre não era para ela. O milagre era para Jairo. Jesus estava falando assim: Jairo, eu estou indo para a tua casa resolver o teu problema. Aquela mulher já tinha pensado em tudo, tentado de tudo, tentado todos, tentado resolver com o médico. Ela gastou todo o seu dinheiro, ela investiu toda a sua conversa pedindo um desconto ali, pedindo ajuda. Talvez ela foi nos curandeiros que tinham ali, talvez ela foi naqueles que sabiam aquele chazinho, aquele remédio. Tenta isso, tenta aquilo, mas nada deu certo. Até o momento em que ela ouviu falar: tem um tal de Jesus que passa, e ele cura os leprosos, ele ressuscita os mortos, ele transforma vidas. Ela falou: é a minha última tentativa. O milagre não era para ela, mas ela interrompeu no caminho do milagre. Ela interrompeu o mestre, tocando nas suas vestes e falando assim: ei, hoje eu não irei sair daqui sem o meu milagre. Eu estou falando de perseverança. Davi podia ter desistido. Jairo podia dizer assim: não, Jesus, deixa para lá. Não temas, cresça mente, não, Jesus, deixa para lá. Já falaram que morreu, não tem mais o que fazer. Ele podia simplesmente falar: Jesus, esquece. Contra a morte não resolve. Talvez ele podia ter falado: Jesus, esquece. Mas ele: se Jesus falou, eu vou continuar perseverando. Essa mulher podia ter falado assim: mas eu já tentei de tudo, de todos. Eu gastei todo o dinheiro. Esse Jesus aí não vai conseguir resolver. Mas ela perseverou para encontrar o que ela precisava. Muito obrigado. Ela perseverou para que o milagre dela acontecesse. Ela perseverou para que ela não ficasse para trás. E eu quero que você entenda o seguinte: se Deus ele deu uma palavra sobre a tua vida, se Deus ele deu uma palavra sobre a tua história, sobre o teu ministério, sobre o teu casamento, se Deus ele deu uma palavra sobre a transformação dos teus filhos, a transformação do teu marido, se Deus ele liberou algo sobre você, eu quero que você entenda: ele é fiel e justo para cumprir. Aleluia! A obra que ele começou. Não desista. Por mais que você veja a cidade queimada, por mais que você esteja vendo a morte diante dos seus olhos, por mais que aquela doença pareça não ter mais jeito, é uma doença terminal, não desista. Continue perseverando em seguir ao Senhor. E em segundo lugar, esteja no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Esteja na TMZ, né? Mas a verdade é a seguinte: em segundo lugar, você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Porque talvez você vai falar assim: pastor, mas eu não estava naquela lista que o Senhor leu. São estes os nomes dos filhos de Jacó. Não são filhos de Jacó que entraram no Egito: Dan, Naphtali, tal, isso, aquilo. Não, eu não estava naquela lista. Mas se você estiver no lugar certo e na hora certa, Deus ele te acha. Deus ele te encontra onde quer que seja. Está entendendo? Muitos de nós achamos o seguinte: que nós não temos um chamado. Não, eu fui para a igreja, já aceitei Jesus, vou ali sentar no meu banquinho e vou servir ao Senhor. Não, mas Deus ele quer que você faça parte do avivamento. Ele quer que você faça parte da transformação. Ele quer que você faça parte da mudança da tua família. Ele quer que você faça parte daquilo que Ele quer fazer na tua casa, daquilo que Ele quer fazer no Alto Independência, daquilo que Ele quer fazer na cidade de Petrópolis. Deus ele quer que você faça parte do grande mover e a grande transformação que vai acontecer nos últimos tempos.
Mas Senhor, eu não tenho um dom, eu não tenho um chamado. A minha família, os meus amigos, ninguém é grande, ninguém é apóstolo, pastor, bispo. Não. Ninguém era discípulo de Jesus. Aí eu te pergunto assim, né? Quem era Matias? Quem era Matias? Alguém sabe quem era Matias? Sabe quem era Matias, João? Quem era Matias, o Gabriel, meu ajudante? Não sabe quem era Matias? Quem era Matias? A verdade é o seguinte: Matias andava de longe, seguindo a Jesus. Matias, ele não era escolhido entre os 12, mas num determinado momento Judas se enforcou. Num determinado momento, os 12 acabaram se desfazendo, porque um saiu. Aí os discípulos de Jesus começaram a lançar sorte. E agora? Quem vai substituir Judas? Aí surgiram 3 nomes. E do nada eles falam assim: Matias. Matias não era escolhido. Matias não fazia parte dos 12, mas num determinado momento, ele foi escolhido porque ele estava no lugar certo, na hora certa, porque ele perseverou em seguir ao Senhor, né? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, vai dizer: a seara é muito grande, os campos já estão brancos, é a hora da colheita, mas é necessário que a gente ore para que tenham mais trabalhadores, é necessário que a gente ore para que a igreja, ela decida dizer assim: opa, eu quero fazer parte dessa peça. Rapaz, o baterista faltou, eu tenho que ser um baterista reserva, eu tenho que estar lá para estar, né, trabalhando aí também. Ah não, eu vou tocar um baixo, eu vou tocar uma guitarra, eu vou tocar aquele negócio lá, eu vou fazer algo. Ah, eu vou fazer parte da peça. E a gente tem que botar o cara do louvor que não gostava de teatro para virar o ator de Hollywood agora. Batedor, né? Porque virou boxeador. Aí, daqui a pouco ele arranca sangue do meu nariz. Uma hora vai. Aí o que acontece? Aí a gente pega, fala assim: não tem chamado, não. Você tem chamado sim, você foi escolhido pelo Senhor sim. Deus, ele tem algo para fazer na tua vida, na tua história. Deus, ele tem algo para mudar dentro da tua casa. E ele está te chamando para viver esse avivamento por completo. É estar no lugar certo, é se colocar na direção, na dispensação do Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui, é para limpar o chão, eu vou limpar o chão. É para pregar, eu vou pregar. Eu não tinha que ter uma dor de barriga no pastor. Tem que estar preparado para pregar. O pastor não aguenta mais de pregar com dor de barriga. Então, não tinha que ter uma dor de barriga no pastor. Pastor, sou eu. Deixa comigo que hoje eu resolvo. Rapaz, em terceiro lugar, mas o meu passado me condena. O meu passado. São tantas coisas erradas que eu já fiz. São tantas situações que eu já enfrentei. Se eu chegar... eu estava conversando com a Joia, ela falou assim: rapaz, meu passado de independência. Se eu chegar na independência, as pessoas vão logo dizer: ih, aquela ali não presta, aquele ali não sei o quê. Ih, rapaz, isso aí era maconheiro. Ih, rapaz, aquele Marquinhos lá era torcedor do Vasco, do Flamengo, que ele não estava mais aguentando sofrer, e que não sei o quê. E aí, as pessoas vão falar do teu passado de alguma forma. Mas aí, as pessoas vão falar assim: ih, rapaz, mas aquela família é uma família complicada. Você pensa no que eu já ouvi? Aquela família ali, aquela família toda não presta, aquela família toda é assim, aquela família toda é assada. Aí quando você vai para a Bíblia, você começa a ler um negócio que ninguém gosta de ler na Bíblia. Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Rapaz, que não sei quem gerou não sei quem, que não sei quem gerou não sei mais quem. Aí vem lá Raabe, que gerou... Aí tu fala assim: Raabe, quem é Raabe? Raabe era uma vendedora de amor. Raabe era uma prostituta. Mas ela está lá, na ascendência de Jesus. Aí quando você começa a ver a árvore genealógica daqueles
aquele monte de homem, você vai ver o sogro que teve um caso com a nora, você vai ver isso, você vai ver aquilo, você vai ver uma família toda conturbada, você vai ver uma família toda estranha, e aí você vai falar assim, rapaz, se fosse pela família de Jesus, José e Maria, nenhum dos dois seriam escolhidos para cuidar do Filho de Deus. Nenhum dos dois seria escolhido para aquilo. Porque se fosse pela família de Jesus, não dava. Por mais que Maria fosse uma jovem, virgem, por mais que Maria fosse uma mulher dedicada ao Senhor, a família dela não prestava. A árvore dela estava ruim. Mas ela foi agraciada. Ou seja, ela recebeu uma graça do Senhor, um favor imerecido, algo que ela não merecia. Deus liberou sobre ela e falou assim, rapaz, você não merece cuidar do meu filho, mas eu vou te dar isso de graça. Está entendendo? E a mesma coisa sobre nós não merecemos a salvação. O que nós merecemos era o inferno, o que nós merecemos era a cruz. Eram as pauladas, eram as chicotadas, eram as chibatadas. O que nós merecemos era a morte. Mas um dia Deus falou assim, ei, eu quero liberar a graça sobre a tua vida. Eu quero liberar esse amor sobre a tua vida. Meu Deus, aleluia! Você não merecia nada. O teu passado pode até te condenar. O teu passado pode até ser sujo. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ainda assim está dizendo, ei, eu tenho um futuro de glória. Eu tenho um futuro de bênção. Eu tenho um futuro glorioso para ti. Ah, mas é que eu fiz tanta coisa errada. Eu lembrei de Saulo, perseguidor da igreja. Aí ele vai dizer em Atos que ele mesmo pegou muitos crentes, lançou atrás das grades e os encerrou, quebrou o pescocinho. Ele mesmo matou muitos crentes. Ele mesmo fez com que muitas pessoas fossem mortas. Por quê? Porque elas serviam a Cristo, porque elas serviam a Jesus. Mas, num determinado momento, aquele homem que era o perseguidor da igreja se torna perseguido pela igreja. Se torna aquele homem que fala assim, ei, eu estou disposto a morrer por Cristo. Porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Está entendendo? Então, não importa o que você fez, não importa a família que você teve. O que é importante aqui hoje é você entender que você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar se colocando diante da vontade e do querer do Senhor para a tua vida, para que a tua história seja mudada, para que a tua família seja alcançada, para que algo sobrenatural aconteça. Você precisa viver os sonhos e os projetos de Deus sobre a tua vida, a tua história. E aí sim, o seu passado será apagado, queimado, lançado no mar do esquecimento. O Senhor, Ele não desiste de você, independente do que você tenha feito, independente da sua família, independente do seu quadro. Jesus ainda está dizendo, filho, filha, eu quero mudar a tua história. Independente de como você esteja hoje, se você se arrepender, confessar a Ele seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E eu quero terminar o Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei. Eu ainda não sei o que eu preciso fazer. Estou nesse ônibus lotado, cheio de mala nas costas. Eu ainda não sei o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer? O convite dele é: vinde a mim. É só vir. É só vir e a sua vida vai ser mudada. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. São tantas situações, são tantas coisas que vêm todos os dias te martelando, te machucando e falando contra você. Você precisa entender: opa! Eu vou lançar esse fardo sobre Jesus, tomar o seu jugo
aprender dele. Porque são dois convites aqui muito interessantes. O primeiro é: vinde a mim. Aí o segundo é: tomai sobre vós o meu jugo. O primeiro é para você que está cansado, sobrecarregado, passando por momentos maus, difíceis. Vinde a mim, que eu quero aliviar esse carro. E o segundo é: tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo era uma ferramenta de madeira. Hoje eu descobri que tem uma ferramenta que eles botam no motor do avião, o nome dela é yoke. A mesma palavra de jugo. Ela serve para travar duas peças, uma lá, uma cá. E o jugo era a mesma coisa. Ela era uma ferramenta em que dois animais, quando iam arar a terra, prendiam no pescoço dos dois e eles iam puxando aquele peso através do jugo. Aí Jesus está falando assim: ei, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você não vai precisar mais carregar tudo isso que estou lançando sobre você. Ei, as acusações do passado, deixa comigo. As pauladas que a vida vai te dar, deixa comigo. As facadas nas costas, porque a gente recebe facada nas costas todo dia. Depois tu está com Jesus também. E aí quando você está com Jesus, você fala assim: é melhor perdoar, porque eu tive um encontro com Deus, eu não vou ficar bebendo esse veneno todos os dias, esperando que ela morra. Então, se alguém te apedrejar, se alguém te esfaquear pelas costas, você está com Jesus, fala assim: Jesus, toma conta que é tudo. Deixa pra lá. Carrega o fardo que Jesus tem te dado, leve, suave. Ei, pega o jugo dele, coloca no pescoço e fala assim: ei, eu vou continuar pregando o Evangelho, eu vou continuar vivendo os planos, os projetos do Senhor para a minha vida. Eu não quero ficar sendo crucificado, né? A minha mente cauterizada, a minha mente cheia de situações, porque A falou de mim, porque B falou de mim, porque não sei o que aconteceu, porque o meu passado, porque o meu pecado. Não, eu não tenho mais isso. Agora eu sou alguém lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é necessário nós aceitarmos o convite de Cristo, de vir até Ele, mas de também tomar o seu jugo e começar a viver os planos, os projetos dele, trabalhar para Ele leves, tranquilamente vivendo o sonho, o projeto do Senhor. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Talvez você vai pensar: pastor, eu não sei, já tentei várias vezes. Foram tantas situações que eu já enfrentei na minha vida que eu acho que não tem mais jeito, não vai dar mais certo. Jesus está falando assim: ei, agora pode ser diferente. Porque você entendeu e ouviu que a coisa mais importante diante das lutas, das dificuldades, é perseverar. Vai doer? Vai! As pessoas vão continuar te apedrejando? Vai! Só que no momento em que você toma o jugo de Cristo sobre a tua vida, a tua história, você começa a entender: opa, esse fardo, esse peso não é para mim. Esse fardo, esse peso não é para que eu continue carregando. Mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para